Senhor Vice-Presidente da Fundação Amélia de Melo, queridos amigos, Senhora Presidente da Fundação Carlos Gulbenkian, magníficos reitores, e seja-me permitido destacar de entre eles o Presidente da Comissão Comemorativa deste centenário, Excelências, prezados colegas diretores e professores, caríssimas e caríssimos jovens premiados. Ao abrir, faz hoje precisamente um ano, este ciclo comemorativo, eu falei, e foi evocada há pouco a imagem, na ponte entre o passado e o futuro. E é por aí que começam as minhas palavras. Que mais e melhor futuro desejaríamos nós do que ver aqui jovens vindos de todo o país, vindos do sul ao norte, das escolas mais variadas, a receberem os seus prémios, demonstrativos dos seus talentos, projetando no futuro, foi essa a vontade da Fundação, aquilo que constituía o espírito de Alfredo da Silva. Inovação, criatividade, arrojo, capacidade de afirmação. E com eles saúdo diretores, professores, mas também pais, que estão noutra sala, mas estão a assistir ao momento que, à sua maneira, para muitos de vós, ficará marcado para o futuro. E como não pensar no futuro ao referir os prémios de investigação e o compromisso de investigação assumido pela Fundação Amélia de Melo ao receber um arquivo tão importante em termos empresariais, mas tão importante em termos nacionais, como aquele que foi aqui referido há pouco pelo Presidente da Fundação Amélia de Melo. A investigação, outra aposta de Alfredo da Silva, o estar sempre na crista da onda do que de melhor se fazia na Europa e no mundo, no seu tempo. Quer isto dizer que o encerramento deste ano comemorativo compreende aquilo que é a certeza da ponte entre o passado e o futuro. Porque é o futuro. É o futuro na investigação, é o futuro na educação, é o futuro na juventude, é o futuro na criação de um país que obedeça ao princípio de mais e melhor. Excelências, minhas senhoras, meus senhores, caríssimas e caríssimos jovens, no dia 5 de fevereiro de 1919, o senador Alfredo da Silva, na sala das sessões do Congresso, em São Bento, ao defender-se do seu par João Epifânio Carvalho de Almeida, depois de reafirmar a sua adesão ao sidonismo e assegurar que o seu empenhamento monárquico terminara com a saída de João Franco, nada tendo por isso a ver com a monarquia do Norte, autodefiniu-se a si próprio naquilo que o senhor professor José Miguel Sardica, com felicidade, qualificou de uma nota pessoal. Qualificou-se de, cito, um homem trabalhador, honrado e com uma vida cheia de iniciativa em favor da economia nacional e do desenvolvimento de indústrias nacionais para o nosso país. E acrescentou, um nacionalista e um patriota, adepto de uma república conservadora e de ordem. Fim de citação. Esta autodefinição retrata um homem como retrata um cidadão, mas também retrata um empresário e um grupo empresarial que ele conduziu com um espírito familiar como que patriarcal. Não foi fruto do acaso a conhecida passagem de uma conversa com o seu futuro genro, também ele notável à sua maneira, Dom Manuel de Melo, ao dele exigir
que aceitasse casar também com a empresa. Porque, explicou, eu não tenho nenhum filho. Dou-lhe a minha filha, mas você casa também com a CUF. Um homem trabalhador. E Alfredo da Silva viveu e morreu a trabalhar. Um homem que identificava a honra com os seus princípios de julgamento e de ação. Um homem cheio de iniciativa em favor da economia nacional, leia-se, da indústria, num país rural e avesso desde quase sempre à Revolução Industrial. Um nacionalista que via no nacionalismo a expressão adequada do patriotismo. Um monárquico franquista que se rendera pragmaticamente à inevitabilidade da República, mas via essa República como conservadora e ordeira. E por isso aceitara ser parlamentar pela mão de Sidónio Pais, tal como apoiaria a união dos interesses económicos e estaria nas poucas individualidades presentes na posse de António de Oliveira Salazar como Presidente do Conselho de Ministros e conviveria, mas não sem desavenças ou atritos vários, sinais da sua total independência com o novo regime até à sua morte. E, ao mesmo tempo, empresário que via a empresa e o grupo como um misto de coragem, de risco, de ordem, de autoridade e de família, num patriarcalismo omnipresente, exaustivo no seu empenhamento pessoal e exigente, dentro e fora das fronteiras do seu crescente império. Na síntese destes e de outros traços singulares, foi o maior líder empresarial das primeiras 5 décadas do século XX. E direi mesmo mais, o maior empresário industrial de todo o século, deixando um legado único que atravessou o salazarismo, mas teria sequência em genro e netos, Jorge e José Manuel de Melo. De um lado, e ironias do destino num familiar por afinidade, António Champalimau, de outro. Até que diversos regimes político, económico e social mudaram drasticamente o contexto desse longo e aparentemente imparável percurso histórico. Ainda assim, bisnetos e trinetos herdaram, já em Estado democrático de direito, aquilo que se afirmara em monarquia oitocentista e república liberal novecentista e prosseguira em ditadura militar e Estado autoritário constitucionalizado. Isto é, o espírito singular de Alfredo da Silva. Excelências, Alfredo da Silva construiu um império e fê-lo com a teimosa determinação de uma férrea liderança, de uma visão notável de futuro, de um querer explorar caminhos muito diversos da rotina nacional, de um pragmatismo político constante, feito de compromisso com a realidade de cada momento. Dirão uns que não fez nem se fez do nada. É verdade. Nasceu em ambiente privilegiado e encorajador. Dirão outros que foi um líder implacável nas empresas como para além delas. É verdade. E com que dureza e contundência em instantes cruciais. Dirão terceiros ainda que o seu espírito empresarial, mesmo quando pioneiramente social, e foi-o, na saúde como no trabalho, ou na sua feição familiar, traduziu o seu temperamento, a sua personalidade, a sua visão ordeira e conservadora. É verdade. Dirão finalmente os demais que soube julgar e beneficiar de poderes políticos e até não resistiu a fazer política, a intervir na política para vingar a sua obra, a sua empresa, o seu grupo empresarial. É igualmente verdade. Dito tudo isto, muitos outros nasceram em berço de ouro. Foram duríssimos, implacáveis mesmo. Beneficiaram de poderes fortes e intervieram na política
para fazerem vingar as suas visões, os seus sonhos, os seus interesses. Faltou-lhes, porém, o gênio, o arrojo, a persistência, a fibra, o rasgo de Alfredo da Silva. E isso, sei-o bem, a partir da minha experiência como professora, faz a diferença entre os bons, até os muito bons, e os escassíssimos superlativos. E Alfredo da Silva era um escassíssimo superlativo. Excelências, resta juntar o mais original e impressivo. A marca de Alfredo da Silva foi tão forte, tão vincada, tão excepcional, que moldaria 4 gerações de descendentes e afins. Monárquicos, quiçá, de raiz ou de sonho. Republicanos, conservadores e ordeiros. Vendo a família como a empresa como família. E a família, a miúde, casada ou sacrificada à empresa. Com bonomia patriarcal, no sentido mais amplo dos novos tempos. Industrialistas, uns. Mais virados para os serviços e os cuidados básicos ou novos domínios tecnológicos, outros. Teimosos, quase todos. Nacionalistas e pragmaticamente atentos aos sucessivos sinais dos tempos políticos, todos. E por isso não surpreende que tenham subscrito manifestos desolados com a perda de centros de decisão empresariais para mãos alheias ou disponíveis para formarem associações empresariais em períodos de apelo a renovada atuação cívica. É a alma do melhor Alfredo da Silva ainda presente. Este também outro dos seus contributos, dos contributos do seu gênio. Manter unidos os legatários, mesmo se a vida os foi afastando. Aqui estão elas e eles presentes hoje. O mundo é outro. Portugal é outro. As gerações são outras. O gênio único e irrepetível de Alfredo da Silva, esse é o mesmo. Não morreu, não prescreveu, não se volou. Permanece inspirador. A isto se chama, com propriedade, um gênio fazedor da história pátria.